parece que tem menos gente hoje. Acho que os irmãos, né, que estavam de manhã não estão aí, os irmãos em volta. Não é mesmo? Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a disputa pela nossa mente. É distribuído aqui o livro pelo IAG, chamado, o livro que mais entrego aqui, como é que é o nome? Ou Conflito entre Deus, entre Jesus e Satanás. O que eles disputam? A nossa mente. Por quê? Porque é com a mente que nós adoramos a Deus. Satanás quer ser adorado e ele quer impedir que os seres humanos adorem a Deus. Então ele vai disputar o campo do nosso organismo, em que nós adoramos a Deus e onde o Espírito Santo age. Por isso eles disputam pela nossa mente. Mas antes de eu explicar para vocês, né, as emoções, a mente, nós vamos ver um vídeo. É um vídeo rápido, mas começa a dar a introdução de como é o nosso sistema nervoso. Ele vai passar o vídeo ali agora. Coloca o som aí um pouco alto, que senão a gente não consegue ouvir, tá? Como é que o cérebro funciona? Como são as células chamadas de neurônios do sistema nervoso? Como um se liga com o outro? Porque a nossa mente, ela ocorre justamente no nosso cérebro. Tudo que você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. E tudo que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Veja aqui como o cérebro cria a visão. Quando a luz entra pelos olhos, é convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas da Via Láctea. Os neurônios enviam raios ao longo de seus braços finos, para lá e para cá, o dia inteiro, diariamente, durante toda a sua vida. Mas os neurônios não se tocam. Quando um raio chega ao fim de um neurônio, ele libera mensageiros especiais chamados neurotransmissores, que pulam a fenda existente entre os neurônios e se conectam do outro lado. Isso inicia uma tempestade elétrica no próximo neurônio. Um neurônio pode ter 100 mil dessas fendas, chamadas sinapses, cada uma com centenas de milhares de neurotransmissores. Um neurônio pode receber mensagens de 100 mil outros neurônios, e cada uma delas chega 1000 vezes por segundo. Essa enxurrada de mensagens é o que faz com que a tempestade elétrica não pare. É essa tempestade elétrica que permite que o cérebro interprete a luz que entra pelos olhos como imagens que podemos ver. Muito bem. Aprenderam tudo da fisiologia do cérebro? Em 30 segundos? Irmãos, eu quero dizer uma coisa. O que eu vou falar aqui sobre a fisiologia do sistema nervoso são aulas que eu dou para a turma de medicina. Então, o que eu vou falar aqui não é inventado, não é eu acho. Quando vocês me perguntarem alguma coisa ali fora e eu der a minha opinião, às vezes vocês me perguntam várias coisas lá. Eu estou respirando, e se eu estou respirando é a minha conclusão, não é a inspiração do Espírito Santo. Ontem à noite, hoje de manhã, nós falamos aquilo que o Espírito Santo inspirou os profetas a dizer. Tá certo? Agora, o que eu vou falar é também conhecimento da ciência. Então, ali, eu vou precisar agora usar essa lanterninha. Aí eu não sei se fica melhor apagar a luz ou não. Nós vamos ver várias figuras aqui. Esse é nosso cérebro, irmãos. Aqui está a parte da frente do cérebro, aqui está a parte de trás. Aqui embaixo, ó, é um cérebro pequeno chamado cerebelo. Essa partezinha de baixo aqui é responsável pelos nossos movimentos, por coordenar todos os nossos movimentos. E o cérebro é que recebe todas as informações que chegam do ambiente
aquelas informações produzidas no cérebro, e ele então elabora uma resposta para isso. Seja na forma de comportamento, seja na forma de memória, ou seja na forma de emoções. Então vejam, quando a gente fala em mente, é essa parte do cérebro aqui, chamado lobo temporal, o lobo frontal, tá? Aquela flechinha ali está um pouco... é aqui, ó, o lobo frontal. É logo atrás da fronte. O que a gente lembra? A marca, lembra? A marca, receberão, a marca da besta, né? Na fronte e na mão. Por que na fronte? A sua decisão, eles vão decidir fazer alguma coisa. E na mão é alguém que vai fazer, não por decisão, mas por obrigação, né? Para não perder o trabalho e coisas assim. Então, esse é o local das nossas decisões, da formação dos nossos pensamentos, da memória, muito da memória também é armazenado ali. Todas as informações do exterior chegam aqui, ó, essa partezinha aqui, tá? Isso aqui é um sulco central. A parte de trás do cérebro tem vários locais para receber as informações do ambiente e chegam ao cérebro. Lá no cérebro é que, dependendo da região em que chegar no cérebro, vamos ver se aparece, está aqui, ó. Ó, a audição, por exemplo, tá? Então, vem neurônios aqui do ouvido, ó, e vão a esse local aqui, ó, lobo temporal, que é chamado córtex auditivo. Só ali, não vai mais a lugar nenhum. E quando esse som que nós vamos ver a partir de amanhã, né? Como é que isso se processa? Mas o som, toda a informação tem que ser transformada em energia elétrica. O nosso cérebro só entende energia elétrica, impulso elétrico. Então, todas as informações, elas chegam no nosso cérebro iguaizinhas, como circuitos elétricos. E aí, a parte do cérebro que chega esses impulsos elétricos é que vai dizer se é som, se é gosto, se é tato, se é visão. Então, isso tudo é uma invenção do cérebro, a energia que está no ambiente. Tá? Então, eu sempre digo para meus alunos, não existe beleza nem feiura. Quem se acha belo, eu quero dizer para vocês que não existe beleza. E quem acha que é feio, fica tranquilo, não existe feiura. Tudo isso é invenção do cérebro. Então, aqueles que as pessoas acham mais bonito, é porque enganou mais cérebros por aí. E aqueles que são considerados feios, é que não conseguiu ainda enganar os outros cérebros. É uma invenção. Deus fez assim. Ali na parte de trás, ó, é onde chega a visão, tá? Nós vimos esse vídeo, né? Então, os olhos transformam em impulso elétrico e quando chega lá no lobo occipital aqui, chamado córtex visual, é que o córtex diz, olha, isso é visão, isso é imagem. E assim também tem para o córtex olfativo, ó, tá? E o gustatório. Essas são as informações. E aqui, ó, nessa parte colorida aqui, é que chegam as informações de tato, de temperatura e de dor. A dor também é uma invenção do sistema nervoso. Ela não existe como tal. Assim como o amor também, e o ódio também. Falando nisso, irmãos, qual é o órgão responsável por amor? A Bíblia diz lá, né? Ama de todo o coração. Quando a gente recebe... Eu lembro que quando eu era jovem há menos tempo, eu era jovem, bonito e solteiro, há muito tempo atrás, a gente recebia uns bilhetinhos, né, com o coração desenhado assim.
eu te amo e tal. Qual é o órgão responsável pelo amor? E aí? Será que ninguém ama aqui? Hã? E por que a gente desenha o coração? E a Bíblia diz, entregue o seu coração a Jesus. Quando a Bíblia fala em coração, ela está se referindo ao cérebro. Nós amamos com o cérebro. Todos os sentimentos que temos é com o cérebro, não é com o coração. Depois que eu disse isso para uma turma de medicina veterinária, eles mandaram um bilhetinho para mim. Nós amamos o Senhor. E o bilhetinho estava dentro do cérebro. E eu digo, que bom que aprenderam. Né? Que não se ama com o coração, se ama com o cérebro. Tá? Na Bíblia, então, entregue o coração, ame de todo o coração. Isso quer dizer mente. Tá certo? É a nossa mente. Então, aqui está chegando todas as informações no cérebro. E aí, essa parte, como se fosse a casquinha, né, de uma fruta, que é chamada de córtex. E ali é que estão os neurônios que vocês viram naquele vídeo. E a ligação entre um neurônio e o outro se chama sinapse. E um neurônio passa a informação por outro neurônio através de uma substância química chamada, quem é que lembra? Muito bem, neurotransmissores, são bons alunos. Neurotransmissores. Neuro, porque é formado no neurônio. E transmissor, porque ele vai transmitir uma mensagem. Seja ela de audição, seja de visão. Tá? É uma mensagem. Vamos ver aqui o que mais. Aqui, ó. Vocês já viram esse cérebro antes? Eu mostrei hoje de manhã, né? Eu não sei se vocês conseguiram ver. Tá? Então, vejam, ó. O nosso cérebro tem dois hemisférios. Esse é o hemisfério direito, esse é o hemisfério esquerdo. Aqui está o lobo frontal e aqui está o occipital, da visão, tá? E aqui a mente, consciência, pensamentos. Vejam, ó, o lado esquerdo inicia e é mais hábil para certas funções. E o hemisfério direito é mais hábil para outras funções. Nós vamos falar aqui mesmo em música, está aqui, ó, compreensão musical, lado direito. É ali que chega as informações da música, harmonia e melodia. O ritmo chega do lado esquerdo. Tá? Aqui desse lado ó, tem compreensão linguística. Aqui que nós compreendemos o que os outros falam. O cérebro de vocês, nesse momento, está brilhando, né? Ou seja, está mais ativo nesta região. Porque eu estou falando e vocês estão entendendo. E eu vou aproveitar, antes que esqueça, né? Eu ia deixar para a aula para a semana que vem, mas pode ser que eu esqueça. Vejam, nos músicos, e aqui tem muitos músicos, essa compreensão musical também passa para esse lado, tá? Nos dois lados. O leigo, ou seja, aquele que não pratica música, não estudou música, é assim como está aqui, ó, a compreensão musical é só desse lado. Nós músicos, entra aqui também, ó, então a compreensão linguística e a compreensão musical estão no mesmo local. E é por isso que, eu não sei se o pianista está aí, o pianista que tocou hoje à tarde, hoje de manhã. Mas eu vou dar uma informação para vocês. Quando toca a música, o músico ativa esses dois lados, aqui e aqui, junto com a compreensão linguística. Então, quando alguém vem fazer oração, aqui, por exemplo, nós, ouvintes, vai ativar aqui. Ó. Se alguém começar a tocar música enquanto ele está fazendo oração, dos músicos vai ativar este lado, e ele não vai conseguir discernir oração e música. Então, não deve ser tocado música durante a oração. Uma razão, a música está num ritmo
e a oração está em outro ritmo. Então, elas não chegam ali juntas. Uma atrapalha a outra no cérebro do músico. Eu, quando escuto uma música, quando eu estou orando, eu preciso abrir os olhos e olhar para o orador para eu poder me concentrar na oração dele. Então, é um ruído, irmãos, para muitos, é um ruído. Não façam, não toquem música na oração. Essa é a razão, entendido? Muito bem. Então, tá, por nosso, aqui, quando eu falar em harmonia e melodia, vai ser desse lado, tá? É ali que o cérebro interpreta a melodia e a harmonia. E o ritmo é desse lado. O lado esquerdo é o hemisfério esquerdo do estresse, tá? Por isso que o ritmo pode provocar estresse facilmente. E aqui eu falei hoje de manhã também. Quem é que lembra o que são esses órgãos ali? Quem é que lembra que eu falei de manhã? Sistema límbico, responsável pelas emoções, tá? Então, esse é o sistema límbico. Então, vejam, todas as partes do sistema nervoso, elas têm comunicação. Elas podem ativar uma parte ou outra, ou pode inibir uma parte ou outra. Quem decide isso? É na sinapse, é na ligação entre os neurônios. Tá? Então, aqui está, ó. Aqui nós temos um neurônio, ó, esta célula toda aqui com essa cor que eu não sei. Falando em cores, né, vou explicar para vocês. Tem um ditado que diz que todas as pessoas têm pelo menos um defeito. Eu encontrei o meu único defeito. Eu sou daltônico. Eu não sei reconhecer cor. Tá? Então, eu não sei que cor é, mas é essa célula aqui, ó, tá? É essa célula. Ela está recebendo, ó, nessa outra cor aqui, que para mim parece azul, tá? Então, ela está recebendo todas essas sinapses, ou seja, essas informações, está chegando tudo sobre essa célula aqui. Somando todas essas informações, é que vai determinar, ó, se esse neurônio aqui, ele vai enviar uma mensagem para frente ou não. O que acontece nessas sinapses aqui? Algumas delas estão recebendo informação de algum lugar e outras não. Então, o que acontece? Entre uma célula, e essa está aqui, ó, entre uma célula e outra, o que tem ali? Neurotransmissor. Então, esse impulso elétrico, ele chega por uma célula, ó, abre uns canaizinhos aqui, o neurotransmissor que está nessas vesículas é liberado nesse espaço chamado fenda sináptica, e esse neurotransmissor se liga aqui, ó, nessa proteína, que é chamada receptor. E esse receptor é um canalzinho iônico, então quando ele só abre quando o neurotransmissor se liga nele. E aí ele abre e deixa entrar íons. Íons têm carga elétrica, alguns são carga elétrica positiva e outros são carga elétrica negativa. Se entrar carga elétrica negativa, não vai se formar um novo impulso elétrico aqui, tá? Se entrar carga positiva, então vai se formar um novo impulso elétrico e essa mensagem vai ser transmitida de neurônio a neurônio. Então, quando a gente diz que no sistema nervoso ocorre uma inibição, ou seja, não há a passagem da mensagem de uma célula para outra. O neurotransmissor aqui, às vezes, não é liberado, e às vezes é liberado, mas abre canais aqui que entram cargas negativas, e a mensagem não vai passar. Ela foi impedida de passar. Por isso que a gente diz que a mente pode ser inibida. Tá? É nessa passagem de células de um neurônio para outro. E aqui nós temos essa sinapse em tamanho maior. Ó. Os neurotransmissores são substâncias químicas que estão ali, ó, e aí quando esse sinal elétrico vem aqui,
Essas vesículas vão até a membrana e liberam o neurotransmissor. E ele vai se ligar aqui, ó, nesse chamado de receptor. O que acontece? O neurotransmissor não pode ficar muito tempo ligado ali, ó, no receptor. Quando ele se liga no receptor, entra cargas positivas ou negativas, às vezes as duas, às vezes não entra carga nenhuma. Esse receptor, ele vai enviar uma proteína para outro lugar e a célula vai provocar uma cascata de reações, várias reações dentro da célula, tá? Mas o que acontece? O neurotransmissor, ele tem que dar essa mensagem, seja para a mensagem continuar ou parar ali, e ele tem que sair do local. Ele só dá a notícia e vai embora. Então, a maneira de tirar dali, ó, enzimas. Tem enzimas que quebram essa molécula, isso vai para o sangue, ó, e depois tem alguns que sobram inteiros, o fígado quebra eles, mas as enzimas quebram eles e depois eles são, ou eles podem ser reaproveitados, ó, ele pode voltar para dentro da célula para formar novo neurotransmissor, ou ele vai embora pelo sangue, mas ele não fica mais ali. Tá? Então, ele dá a sua notícia e vai embora. Muito bem. Vamos ver, então, aqui agora os neurotransmissores. Esses não são todos neurotransmissores, tá? Tem mais de 50 substâncias que agem como neurotransmissores. Mas eu vou colocar aqui alguns que estão envolvidos nas nossas emoções. Então, vamos lá. O que é uma emoção? Emoção é a resposta do nosso sistema nervoso a uma informação que chega ao sistema límbico. Toda a informação que chega ao sistema límbico, ele forma uma reação no organismo. E essa reação é visível externa, isso chama-se emoção. Quando essa reação a um estímulo, pode ser um estímulo externo ou um estímulo interno, um pensamento, por exemplo. Vocês já sentiram saudade de alguém? Hein? Isso, né? A gente começa a pensar, uxa, que saudade. Então, é um estímulo interno do pensamento que vai para o sistema límbico, e aí ele desencadeia uma emoção. Muitas vezes nós rimos quando lembramos de alguma coisa, ou com saudade, às vezes a gente chora, né? Então, esse riso, esse choro, o que é possível ver do exterior, as reações, isso é emoção. Quando essa reação desencadeada para o exterior vai à mente e se torna consciente, então é um sentimento. Tá? Então é a emoção consciente, é o sentimento. Aí só nós percebemos isso. É o que nós percebemos, é sentimento. Emoção é o que os outros percebem, é o que nós exteriorizamos. Tá certo? Mas nós só exteriorizamos algo que foi acionado dentro do sistema límbico. Tá certo? Então, vamos ver. Ó. Eu coloquei ali em vermelho, acho que é vermelho, pelo menos estava escrito lá. Eu já disse que eu sou daltônico, né? Então, às vezes eu confundo verde e vermelho e outras cores e tal. Mas eu coloquei ali que seriam reações prejudiciais ao organismo, tá? Se elas ficarem por muito tempo, são prejudiciais. E, acho que em azul, né? Aquelas, talvez emoções positivas que são consideradas, né? Que são emoções que nós externamos, que é bom para o organismo e bom para as pessoas que nos cercam também, tá? Então, são efeitos causados no organismo por esses neurotransmissores, ou hormônios, tá? O primeiro ali, ó, é a adrenalina. A adrenalina é um hormônio. Qual é a diferença entre um hormônio e um neurotransmissor? A noradrenalina que está aqui, ó, ela funciona tanto como hormônio como neurotransmissor. A adrenalina, que é a primeira lá, é só um hormônio.
É chamado de hormônio quando a substância é formada numa glândula, liberada no sangue, e vai alcançar as células que têm um receptor para essa substância, mas ela chega pelo sangue. Então demora mais para chegar nas células. O neurotransmissor é liberado na sinapse, de um neurônio ao outro. Então ele percorre o líquido extracelular ali, e então é um efeito muito mais rápido, porque é muito próximo. Tá? Então uma mesma substância pode agir como neurotransmissor ou como hormônio. Depende onde ela é formada e depende onde ela é liberada. Tá? Então vamos ver. Isso aqui está relacionado a emoções, tá, irmãos? Eu coloquei o neurotransmissor relacionado com emoções. Outras funções no organismo eu não coloquei ali. Talvez vai ser possível a gente ver aí durante a semana, quando falar em estresse e outras coisas. Mas a adrenalina, ela produz medo, estresse, e ela é liberada sempre numa ação de ameaça. Toda vez que o nosso organismo, que o nosso sistema nervoso, né, ele recebe uma informação e traduz aquilo como uma ameaça, ele libera adrenalina. Numa situação de medo, né, de estresse, tá? Então chama-se reação de fuga ou luta. Prepara o organismo ou para enfrentar a situação ou para fugir dela. Eu estava no meu apartamento ali e abri a tampa do vaso e pulou uma perereca. E aí o meu organismo liberou rapidamente a adrenalina. Eu não fugi. Eu enfrentei. E ela foi embora. Mas é isso, a adrenalina faz isso, ela prepara o organismo para isso. Eu pergunto para vocês, para lutar ou para fugir? Isso é uma emoção apropriada para a adoração? Essa emoção é apropriada para a adoração? Medo, estresse, fuga ou luta? Então, qualquer evento que libere adrenalina não é apropriado para adoração. Mas é apropriado, né? Eu já falei para vocês. Talvez se a perereca fosse maior, eu teria fugido. Então, é necessário isso no organismo. Mas em certas situações. Em outras, não é necessário. Não é nem apropriado. O segundo é cortisol. O cortisol é chamado de, esse também é um hormônio, é chamado o hormônio do estresse. Eu acho que todos nós não sabemos definir estresse, mas sabemos sentir estresse, né? Então, estresse é a reação do organismo a algo interno ou externo que o organismo acha que é uma ameaça. Então, ele reage e libera o cortisol. Todo evento que faz aumentar o cortisol é um estresse. E o que o cortisol faz? Então, ele prepara o organismo para estresse e produz ansiedade. Pergunto para vocês, esse tipo de emoção e de reação é apropriado na adoração? Não. Então, qualquer estímulo e evento que produza cortisol não é apropriado na adoração. Ok? Vamos agora para os neurotransmissores. Noradrenalina. A noradrenalina produz euforia, êxtase, prazer e também é liberada no estresse. Então, como hormônio, ela age no estresse. Como neurotransmissor, ela produz euforia, êxtase e prazer. Essa noradrenalina, ela estimula o botão... Obrigado, viu? Ela estimula uma região do cérebro chamado corpo amigdaloide, ou amígdala, que é o botão de disparo das emoções. Então, toda vez que algum evento libera noradrenalina, vai estimular as nossas emoções, vai disparar isso. Esse neurotransmissor, por exemplo, né, tanto a noradrenalina, que age como neurotransmissor e como hormônio, vejam que ela produz prazer ali, está vendo? Tudo que produz prazer tende a ser repetido. Então, o jovem, por exemplo, muitos de vocês, né?
Acho que todos somos jovens, uns há menos tempo, outros há mais tempo. Mas os jovens há menos tempo, normalmente, eles se deparam com situações, para eles, novas. E toda situação nova, toda novidade, faz liberar adrenalina e noradrenalina, dá prazer para ele. É por isso que os jovens se arriscam tanto. Porque eles querem coisa nova. Eles querem sentir o prazer liberado pela adrenalina e noradrenalina. Mas tem outras situações, e eu vou mostrar para vocês que certos ritmos de música também liberam isso. E aí faz o quê? Provoca prazer e aumenta as nossas emoções, a ponto de produzir, o que é isso aqui? Êxtase. É quando as emoções superam o controle da nossa mente. Então, facilmente o jovem chega a isso. Principalmente, né, quando ele experimenta alguma coisa nova, e aí sente prazer, ele quer fazer de novo, e cada vez mais perigoso por causa do prazer. Tá? Muito bem, serotonina. Serotonina é o hormônio que traz felicidade, bem-estar, satisfação e bom humor. É bom isso ou não? Essas são emoções positivas, que dependem da serotonina. Quando alguém entra em depressão, é porque tem diminuição de serotonina. E das maneiras de tratar isso é fazer com que a serotonina fique mais tempo agindo no receptor. Tá? Para produzir, então, felicidade, bem-estar, satisfação e bom humor. Essa é a serotonina. 95% da serotonina é produzida no intestino. E 5% é apenas no cérebro. E aí vocês vão me perguntar, será que o que White escreveu a respeito da saúde do corpo e da alimentação, será que é importante? A nossa mente, irmãos, depende do que nós nos alimentamos. Seja líquido, seja pastoso, seja pelos olhos, seja pelo tato, seja pelo ouvido. A nossa mente é alimentada por isso. Então, a alimentação, o exercício físico, os 8 remédios naturais fazem aumentar a serotonina. E por isso que o cristão normalmente é mais feliz, tem bem-estar, está satisfeito, mais fácil com as coisas e tem bom humor. Desde que siga os 8 remédios da natureza. Dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que também produz prazer, motivação e bem-estar. Essa dopamina aí, se ela estiver em excesso, por exemplo, vamos ver se eu tenho o nome aqui, eu acho que eu não coloquei. Se ela dá em excesso, ela dá psicose. Você entende o que é psicose? Loucura. Então, os neurotransmissores, quando estão baixos, ou estão em níveis elevados, eles causam problema ao organismo. Lembra que eu falei que eles têm que chegar no receptor e sair? Se tem pouco que não ativa os receptores, no caso da serotonina, por exemplo, dá depressão. Mas se tiver muito, acionando muitos receptores, que é o caso da dopamina, pode dar psicose. A dopamina é liberada no cérebro, por exemplo, quando comemos açúcar, quando comemos gordura. E aí isso causa prazer. E tudo que dá prazer nós tendemos a repetir. Eu até vou tomar uma água aqui. E é por isso, né, que quando a gente começa a comer alguma coisa doce ou com gordura, a gente começa a gostar e querer mais e mais. E aí acontece assim, né? Quando a gente vai ficando jovem há mais tempo, nosso metabolismo vai ficando mais lento, e se a gente não começar a fazer atividade física mais vezes por semana, aí começa a acumular gordura. Então, essa dopamina aqui dá prazer. Tem muitos, tudo que vicia, por exemplo, libera dopamina, a dopamina causa prazer,
As pessoas tendem a repetir aquilo que produziu o prazer. Tá? E aí o organismo começa a sentir falta daquele neurotransmissor. E aí o indivíduo tem que, se for um evento, né, fazer por mais tempo o evento, para produzir neurotransmissor suficiente para dar o mesmo prazer que ele sentia antes. Então, essa necessidade do organismo sentir esse prazer chama-se dependência. E a necessidade de ter sempre uma dose maior daquele evento, seja uma substância, né, seja um comportamento, sempre precisa de uma dose maior, de uma intensidade maior para sentir o prazer. Isso chama-se tolerância. E quando a nossa mente não consegue mais controlar a tolerância e a dependência, se torna-se um vício. Então, todo vício é por causa da liberação de dopamina. Foi demais, né? Produz vício. Tá? Endorfinas. Atividade física, contar histórias, como o irmão aqui vai me contar uma história do gaúcho lá e fez todo mundo rir. Então, né? Libera aqui endorfinas. As endorfinas estão relacionadas com a analgesia. Analgesia quer dizer inibição da dor. Tá? A endorfina faz isso. Mas a endorfina também provoca satisfação e bom humor. As pessoas que riem muito, têm bom humor, é porque liberam bastante endorfina. Tá? E aqui, por último, a ocitocina. Eu falei para vocês que é o cérebro responsável pelo amor, né? E a região do cérebro responsável por liberar a ocitocina é a área tegmentar ventral. Essa é a área do amor. Como é que eles sabem disso? Porque quando falavam na pessoa que gostava ou mostrava uma figura dela, aquela área brilhava lá, né? Tá? Então, a ocitocina, amor, afeição e empatia. Essa ocitocina, como neurotransmissora, é liberada no parto, quando a mulher está no parto, para dar contração no útero e provocar o nascimento da criança. Mas essa ocitocina no cérebro faz o quê? Afeição, empatia e amor. Já desenvolve pela criança, pela liberação de ocitocina. Ela também provoca a ejeção do leite nas mamas. Às vezes a criança, quando nasce, a mãe não consegue, a criança não consegue tirar o leite da mãe, porque não está saindo, então dá uma injeção de ocitocina para liberar o leite na mama. Tá? Então, essas são alguns dos neurotransmissores, tá, relacionados com as emoções. Então, vejam, todas essas funções dependem desses neurotransmissores. E tem alguns que dão boas emoções, ou emoções positivas, e outras emoções negativas. Nós temos mais... é aqui que eu tenho que mexer, né? Então, está aqui, ó. Olha como é que é o sistema de dopamina. Aqui está o cérebro, ele está partido num hemisfério, né? Aí está o hemisfério direito, e aqui aparece núcleos, ó, na base do cérebro, tá? Núcleos. E esses núcleos, essas flechinhas aqui, ó, são neurônios, tá? São neurônios. Aonde é liberado a dopamina. E aqui, ó, em toda essa região é liberada a dopamina. Que região é essa? É o lobo frontal, ou seja, é a nossa mente. Tá? Então está liberando ali. Está agindo na nossa mente. Tá certo? Então esses núcleos aqui fazem parte do sistema límbico. E o sistema límbico está agindo na nossa mente, provocando sensações como aquelas que eu mostrei. Tá certo? E agora aqui, ó. Aqui está um neurônio liberando noradrenalina, tá? Então libera noradrenalina, a noradrenalina age nos seus receptores, provoca efeitos, como eu falei para vocês, e depois ele é retirado. Ou ela é recaptada, tá? Ela volta para dentro da célula para sair de novo, ok? Aqui está a serotonina, tá? A serotonina. Lembra que eu falei que a serotonina, felicidade e tal, que a diminuição de serotonina dava o quê mesmo? Depressão. Vocês são bons alunos, hein?
Bons alunos da depressão. A noradrenalina também é liberada. Os neurotransmissores não são liberados sozinhos, podem ser liberados vários ao mesmo tempo. Tá? No caso da depressão, é isso que acontece, é liberado noradrenalina e serotonina. Como os neurônios estão liberando pouca noradrenalina e pouca serotonina, causa depressão. Então, existem substâncias que nós chamamos de fármacos, ou drogas, ou remédios, que eles fazem o quê? Eles deixam por mais tempo a noradrenalina e a serotonina agindo no receptor, porque produz felicidade, bem-estar, então diminui a depressão. Então, aqui estão, fluoxetina, uma substância que inibe a enzima, essa enzima aqui, ela quebra a serotonina e quebra a noradrenalina. Então, se uma substância inibe, ou seja, faz com que pare a ação dessa enzima, a noradrenalina e a serotonina vão ficar mais tempo agindo no receptor. Tá? E aqui estão os fármacos tricíclicos, que inibem essa proteína que coloca de volta na célula, no neurônio, né? Coloca de volta a serotonina e coloca de volta a noradrenalina. Então, se não recaptar, tudo isso faz com que fique mais tempo no sítio de ação, né? No receptor, e alivie os sintomas. Tá? E aqui, existem algumas drogas que também fazem os efeitos dos neurotransmissores ou de outros fármacos. Geralmente, esses fármacos, eles são degradados pelas enzimas, por enzimas que tem ali, ou eles logo voltam para o fígado para ser degradado e vai embora. Mas tem substâncias que fazem o mesmo efeito e que não são degradadas facilmente e fica agindo no receptor por muito tempo. Essas drogas são chamadas de drogas. É a cocaína, é a anfetamina, é a heroína. Aqui está, cocaína ou anfetamina. Elas estão inibindo a recaptação desses neurotransmissores. E aí elas ficam agindo ali por muito e muito tempo. E aí ocasionando vício e todos esses problemas que nós vimos aí. Muito bem, irmãos. Uma coisa, para quem está escrevendo aí, a mente é uma função do cérebro, no córtex pré-frontal. É na mente que está a nossa razão, o nosso discernimento e a nossa consciência. É ali que discernimos entre o certo e o errado. É ali que nós gravamos as palavras da Bíblia e a lei de Deus. Uma vez que isso seja inibido, nós não saberemos distinguir entre o sacro e o profano. Uma vez inibido, o Espírito Santo não pode agir ali. Então, o que Satanás faz? Ele faz de tudo para inibir a mente. E como é que ele pode fazer isso? Estimulando as emoções, liberando esses neurotransmissores. Vocês viram as flechas lá, indo direto para o córtex pré-frontal? Então, pode inibir a mente. Se estimula as emoções, pode inibir a mente. Pode superar a ação da mente. Quando isso acontece, é um êxtase. E quando fica totalmente inibida a mente, isso é um transe, uma hipnose. Então, irmãos, os nossos pensamentos determinam os nossos atos. Os nossos atos determinam nossas escolhas. Os atos e as escolhas determinam o nosso comportamento. O nosso comportamento, quando é repetido, se torna hábito. E os hábitos, junto com as nossas emoções, formam o nosso caráter. Você sabe qual é a única coisa que nós vamos levar igualzinho para o céu? O caráter é o conjunto de nossos hábitos e a maneira com que nós controlamos nossas emoções. Então, hábitos mais emoções formam o caráter.
É por isso que Ellen White escreveu muito sobre isso. Tem livro Mente, Caráter e Personalidade, 2 volumes. E ela falando sobre a influência da nossa mente. Mas vamos analisar um pouquinho, Quando que Satanás começou a agir para inibir a mente? Vamos para a Bíblia? Está lá, Gênesis 3, 1 a 6. Está bem no início ali. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável, onde surgem os nossos desejos? Nas emoções, ali no sistema límbico. Ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, o que Satanás fez? Ele estimulou as emoções. Então, de Eva, a ponto de ela esquecer do que Deus tinha dito, acreditou no que a serpente diz, deixou as emoções fluírem, e o resultado foi o quê? Pecado. Nós nascemos com essa propensão, irmãos, com as nossas emoções preponderando sobre a mente. É isso que nós herdamos. Como é que era Adão e Eva? Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham pleno controle das suas emoções pela mente. Por isso não tinha propensões para o pecado. E quando Jesus esteve aqui, foi o segundo Adão, também era a mesma coisa. Então Satanás fez o quê? Estimulou as emoções para inibir a mente, e assim convenceu Eva, e Eva errou. E todos nós herdamos isso. As crianças já são egoístas por natureza. Para nós dominarmos a nossa mente, dominar as nossas emoções, somente com a ação do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo abre a nossa mente. E por isso que Satanás luta com Deus pela nossa mente. Pela nossa capacidade de adoração. Satanás faz isso estimulando as emoções. E eu li o texto, Ellen White disse que a verdade deve ser falada com o mínimo possível de estimulação das emoções. Porque naturalmente as nossas emoções é que nos controlam. Uns mais e outros menos. E por que as pessoas conseguem controlar isso? Somente pela ação do Espírito Santo. Agindo em nossa mente para controlar nossas emoções. Sempre que as nossas emoções dominam a nossa mente, vai dar o quê? Nós vamos pecar. É os desejos que nós temos. Então Satanás estimulou o desejo a ponto de superar a influência da mente. O grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, das emoções e do corpo. Não estou falando sobre saúde, Não é especificamente. Mas também, para nós desenvolvermos a música e para termos controle de nossas emoções, precisamos ter saúde. É por isso a reforma de saúde. Daniel 1, versículo 8. Vamos ver agora, diferentemente de Eva, O que fez Daniel? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz lá o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que ele fez? Ele estava em contato com Deus.
E o Espírito Santo produziu nele a convicção, ou seja, a sua mente dominou as suas emoções. E ele firmemente disse: não quero fazer isso. Foi o contrário de Eva. Para se desviar de pecar, cada emoção e todo desejo tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência. Aonde ocorre a razão e a consciência? Na nossa mente. A mente deve ser mantida clara e pura para distinguir entre o bem e o mal. Entenderam a relação entre mente e emoções? É sempre uma luta dentro de nós. Quando a Bíblia diz os desejos da carne e as nossas emoções, ela diz o espírito está pronto, a nossa mente está pronta, mas a nossa carne, ou seja, as nossas emoções, muitas vezes nos dominam. Romanos 8, 4-8, é ali que diz isso, tá? Eu vou ler na minha versão, eu estava vendo aqui, eu tinha colocado um papelzinho aqui em Romanos, com uma versão na linguagem de hoje, que fala melhor, né? Talvez vocês tenham aí, mas é possível, né? Eu vou traduzir para vocês aqui, ó. Romanos 8, 4-8. 8, 4-8 diz assim, ó: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andamos segundo as nossas emoções, tá? Mas segundo o Espírito, ou seja, a nossa mente, é ali que age o Espírito Santo. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou seja, os nossos desejos, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é agradar a Deus? É a nossa adoração. Lembra que adorar é agradar a Deus? Então está escrito aqui, ó, se nós não vencermos as nossas emoções pela nossa mente, com a ação do Espírito Santo, esse é o resultado. Aí está dizendo. Então, relembrando, irmãos, as mentes são controladas pelo Espírito Santo ou pela natureza humana, que é as emoções. E é ali que Satanás utiliza de todos os meios para estimular as emoções. Ellen White disse, a mente que adora a Deus é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Com a mente servimos ao Senhor. E olha bem, ó, a verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional. Entendido por quê, irmãos? É fisiológico. Isso foi perdido por Adão e Eva. E agora nós herdamos isso. Somos dominados pelas emoções. E se nós formos dominados sempre pelas emoções, é a perdição. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que permitir que o Espírito Santo haja em nossa mente. E aí nós controlarmos as emoções. E aí é possível controlar o pecado. De novo, tudo quanto desviar a mente de Deus serve aos propósitos do inimigo. Então está ali, ó, Deus está agindo na nossa mente e Satanás nas nossas emoções, a ponto de inibir a mente. Por isso que o Romanos 12, versículo 2, diz lá, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é necessário, né? Ali diz, e não vos conformeis com esse século, versículo 2, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outro pensamento, irmãos, quanto mais consagrados forem os pensamentos, mais purificados serão as atitudes. Porque não somos o que pensamos ser,
mas somos aquilo que pensamos. E por isso que eu falei, irmãos, nossos pensamentos se transformam em atos, os atos determinam nossas escolhas, as nossas escolhas o comportamento, e a repetição do comportamento os nossos hábitos. Então, por isso está ali, ó, pensamentos levam a atos que levam aos hábitos. Os hábitos mais as emoções determinam nosso caráter. Aqueles que conseguem, pelo Espírito Santo, controlar as suas emoções, estão formando um caráter digno de ser levado para o céu. E aqueles que não conseguem controlar as emoções, porque não permitem o Espírito Santo agir na sua mente, o seu caráter ainda não está formado, digno de ser levado para o céu. Filipenses 4:8 diz que para nós alimentarmos a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo com o melhor. Filipenses 4, versículo 8. Né? Lembra? Tudo que é... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente. Tá? Então, a mente e as emoções são constituídas por aquilo de que se alimentam. Quem não deseja cair nas armadilhas de Satanás deve guardar as vias de acesso à mente, evitando ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Tudo que entra nos olhos, ouvidos, boca, tato, nariz, tudo vai chegar à nossa mente. Então é isso que diz aqui, né? Evite tudo aquilo que possa sugerir pensamentos impuros. Ali eu tenho 55 segundos e eu terminei no horário. Espero que tenha ficado claro para vocês, irmãos. Agora nós poderemos, sabendo disso, vamos ver o que da música pode estimular a nossa mente ou pode inibir a mente. O que está a serviço do Espírito Santo e o que está a serviço de Satanás. Tá certo? Vamos levantar então para fazer a oração? Aqueles que se sentirem necessidade, que precisam ajoelhar, sintam sua vontade, e eu peço para que nós curvemos a fronte para falar com Deus. Oramos a Ti, Pai de amor, em nome de Jesus. Olhe para Jesus no nosso lugar. Nós necessitamos da proteção e da influência do Espírito Santo para dominar nossos desejos e nossas emoções. Por isso abrimos hoje, Senhor, mais uma vez, a nossa mente para a influência do Espírito Santo. Ajude-nos a entender a Tua palavra, ajude-nos a cumprir aquilo que Tu espera de nós e ajude-nos a dominar os nossos desejos e emoções. Queremos continuar sendo servos Teus. Oramos neste momento, Senhor, para que possamos ter também a guarda dos Teus anjos. Aqueles que irão sair daqui, irão para o seu lar, que possam ser guardados pelos Teus anjos. Oriente-nos, Senhor, em todos os aspectos, em todas as decisões que temos de fazer. Não olhe para nossas imperfeições, mas para Jesus no nosso lugar. É em nome dEle que pedimos e agradecemos. Amém. IAG, juntos avançaremos.